Olá, meus amigos, mais uma prova a ser resolvida da banca IBFC. Sou o professor Adolfo Alves, sou professor de raciocínio lógico. Essa prova foi do concurso do estado de Goiás, cargo foi analista ambiental, geografia, Geografia. Diz assim, a questão foram quatro questões de raciocínio lógico. Então, assim, questão 12 diz o seguinte, veja. De acordo com a definição de valor lógico dos conectivos lógicos, é correto afirmar que, veja só, gente, ele quer, na verdade, ele fala sobre conectivos lógicos, né? De acordo com a definição de valor lógico. Olha, quem vai dizer o valor lógico dos conectivos lógicos, né, das posições compostas, será as tabelas verdade, né? Então, tem a tabela verdade do conectivo I, né? Só para relembrar, que é chamada de conjunção. Nós temos a tabela verdade do conectivo U, simbologia é essa, que é a disjunção, ou disjunção inclusiva. Nós temos o se então, que é um conectivo, se então, representado por uma setinha, né? Que é o condicional. Nós temos o se somente se, né? Que é uma setinha por dois lados aqui, ó, que é o bicondicional. E nós temos o ou, que a simbologia é essa, que é a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Então, ele fala o seguinte, vamos lá. Letra A. Se os valores lógicos de duas proposições são falsos, então o valor lógico do condicional também será falso. Então, a gente tem que lembrar da tabela verdade do condicional, que diz o seguinte, a tabela verdade do condicional diz o seguinte, ó, se uma proposição P for falsa e uma proposição Q também for falsa, o condicional entre elas, que é o se P, então Q, é verdadeiro. Na verdade, só tem um caso que o condicional é falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nesse caso é F. Os demais casos, tudo é verdadeiro. Então, a letra A está errada. Vamos apagar aqui para dizer que letra A está errada. Letra B. Se os valores lógicos de duas posições forem falsos, na mesma, então o valor lógico do bicondicional é falso. Ora, o bicondicional fala o seguinte, se a primeira é falsa e a segunda é falsa, deixa eu apagar aqui para poder melhor. Se a proposição simples for falsa, tá? Se o P for falso e o Q for falso, no bicondicional é verdadeiro. Na verdade, o que a gente sabe pelo bicondicional? A tabela verdade é o seguinte, ó, quando eu tenho proposições simples iguais, de valorações iguais, o bicondicional é verdadeiro. Tá? Quando aqui eu tenho igual a V com V, também dá V. Já se for valoração diferente, é falso. Ok? Então ele fala que é falso, não é errado, porque é verdadeiro. Letra C. Se os valores lógicos de duas posições forem falsos, então da conjunção é verdade. Errado. A conjunção é o conectivo I. O conectivo I só tem um caso que é verdade. Quando for o V com V. Quando eu proposição verdadeira, proposição verdadeira. Aí a conjunção é verdadeira. Só nesse caso, os demais casos é falso. Então, também está errado. Letra D. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção é verdadeira. Ora,
Já a disjunção só tem um caso que é falso, quando os dois forem falsos. A disjunção é o conectivo ou. No conectivo ou só tem um caso que é falso, quando as duas proposições simples forem falsas. Então ele fala que é verdadeiro? É errado. Então sou letra E, né? Vou nem ler, mas vamos conferir, né? Letra E, vou fazer de azul. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do condicional é verdadeiro, sim. Já combinamos aqui em cima. Se as duas forem falsas, o condicional é verdadeiro. Então, letra E realmente é o gabarito. Ok, pessoal? Muito bem, vamos lá. Questão 15. Ao analisar os relatórios de 85 técnicos ambientais, verificou-se que 37 relatórios versavam sobre fiscalização e 28 versavam sobre licenciamento. 16 sobre os dois temas, né? Nessas condições, ao total de relatórios que não versavam nem sobre fiscalização e nem sobre licenciamento. Vamos lá. Vou fazer aqui uma tabelinha assim. Conjunto, né? Vamos falar que esse conjunto é sobre fiscalização, F. E esse conjunto é sobre licenciamento, L. Essa parte aqui no meio é a interseção. É a quantidade de relatórios que versavam sobre os dois temas, que eram quanto? Que foram quanto? 16. Foi aqui 16. Aí faz a seguinte análise. Fiscalização, versava sobre fiscalização. 37 sobre fiscalização. Ora, 37 seria todo esse conjunto aqui. Mas já tem 16. Então, para 37, faltou quanto? 21. 21 com 16, 37. 28 versavam sobre licenciamento, que é aqui, ó, esse conjunto. 16 mais 12, né? 16 mais 12 dá 28. Está aqui. Beleza. Então, se eu somar aqui os três, 21 mais 16 mais 12, 9 com 4. Então, 49 relatórios versavam sobre algum tema. A pergunta é, quantos relatórios não versavam sobre nenhum tema? Então, basta pegar dos 85, né? 85, tá certo? E subtrair de 49. Menos 49. Ficou um pouquinho da mais. 85 menos 49 dá 36. 36. Então, 36 relatório, versava sobre nenhum tema, isso vai estar na letra A. Será acabado. Pessoal, tudo bem? Vamos para a questão 14? Vamos lá, questão 14. O total de conectivo da posição composta, ele quer a quantidade de conectivos da posição composta. Ó, se o técnico ambiental fez o relatório, então, primeiro conectivo. A empresa foi multada se somente se, segundo conectivo. Se somente se houve provas contundentes. E terceiro conectivo. E o alvo comprovou o resultado. Ou quarto conectivo. A empresa aceitou sem recorrer. Então tem aqui 4 conectivos. Ele pede isso. Qual o total de conectivos da posição composta? Eu tenho o se então, tenho o se somente se, tenho o e, tenho o ou. 4 conectivos, letra V, já parto para a próxima questão. Ok, pessoal? Foi uma questão simples. Aí a banca IBFC, ela adora cobrar quantidade de conectivos ou quantidade de proposições.
simples. Se ele perguntasse, nessa composição composta, teriam quantas composições simples? Seriam 5. Porque sempre vai ser a quantidade de conectivo mais 1. Já falei em várias provas isso. Tá certo, gente? Então, 14 letra B de bola. E de 15, questão 15, diz o seguinte, ó. Se o total de multas aplicadas por um órgão ambiental é o mesmo que o total de elementos da operação A menos B, onde A é esse conjunto e B é esse, então qual o total de multas? Gente, A menos B, a gente já comentou como é que se lê isso. Elementos que estão em A, elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, olhando para cá, quem seria A menos B? Quais são os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem a B? O elemento 1, ele pertence a A, mas não pertence a B. O elemento 2, ele pertence a A, mas não pertence a B. O 3 não, porque o 3 pertence a A, mas está aqui, ó, pertence a B. O 4, o elemento 4, pertence a A e não pertence a B. O 5 pertence a A, mas também pertence a B. O 7 pertence a A, mas também pertence a B. O 8 pertence a A8 e não pertence a B, tá certo? Então, são esses, né? 1, 2, 4 e 8. Então, 4 elementos que estão sendo de cada artigo. Fechamos mais uma prova, certo? Forte abraço, vamos lá, vamos à aprovação.